Olá a todos, eu sou Felipe Chami, este é o canal Perlim Psiquice. Hoje vamos falar do livro Memórias Inventadas, As Infâncias de Manuel de Barros. Manuel de Barros é um poeta, ele morreu em 2014, se eu não me engano, por volta dos 100 anos. Este é um livro de poemas também. Eu comentei no vídeo sobre Cecília Meirelles, ou Isto ou Aquilo, sobre a dificuldade que algumas pessoas têm, declaradamente têm com poesia, em lidar com a poesia, entender a poesia, gostar de poesia, se acostumar com a poesia. E, na verdade, este vídeo, mais do que sobre o Manuel de Barros, vai ser sobre reinventar a poesia você mesmo. Se você tem dificuldades com poesia, com ler poesia, entender poesia, gostar, assimilar poesia, não se preocupe, você não é o único, você não está sozinho, muita gente tem isso, e não é uma razão para deixar de ler poesia. A poesia, como qualquer outro gênero literário, ela tem suas formas expressivas próprias, mas ela também é muito mutável. Então, se Mário de Andrade disse que conto é tudo aquilo que o autor quer chamar de conto, poema também é tudo que o autor quer chamar de poema. A gente vai ver nesse livro do Manuel de Barros como essas crônicas se parecem com crônicas. Então, não deixe de ler porque você viu na seção da livraria poemas, poesia. Leia como crônicas. Reinvente, releiture a sua própria experiência como leitor, modificando o gênero do que você está lendo. Se você leu aquilo e gostou, não interessa se é poesia, não interessa se não é poesia, você vai gostar do mesmo jeito, aquilo vai te dizer alguma coisa. Então, se você ler esse livro do Manuel de Barros e gostar, não interessa se é poesia. Ah, eu não gosto de poesia, Álvares de Azevedo, Camões. Não tem nada a ver, são diferentes formas, diferentes jeitos de se expressar. E Camões, Fernando Pessoa, Virgílio, todos esses são poetas, mas são poetas de diferentes matizes. Então tem poemas narrativos, tem poemas sonoros, tem poemas de expressão sentimental. Não é só uma coisa poesia. As pessoas têm muito disso de achar que poético é uma coisa, uma sugestão unitária de sentido. Então poesia é aquela coisa que evoca sentimentos bons, belos, vai engrandecer o nosso repertório emocional. Nem sempre. A poesia às vezes vai te deixar mal de ler, vai te fazer uma sugestão política, vai te deixar incomodado. Não é uma coisa para você recitar para o seu namorado ou para sua namorada. Você vai ver poemas do Drummond sobre a guerra. Você vai ver poemas do João Cabral de Melo Neto sobre desmazelos sociais. Você vai ver poemas da antiguidade contando histórias mitológicas. Então, não se deixem desanimar por ser poesia. Mesmo se você não for um leitor de poesia, entenda aquilo como uma outra coisa. Se conto é tudo que o autor quer chamar de conto, poesia é tudo que você pode chamar de poesia. E não precisa ser poesia. Guimarães Rosa pode ser poesia. Graciliano Ramos pode ser poesia. Shakespeare pode ser poesia, sendo poesia ou não. Tanto faz, não tem diferença alguma. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho uns poemas do Manuel de Barros, mas não se deixem desanimar por causa disso. Muita gente tem um bloqueio com poesia. Eu tenho um bloqueio também com, por exemplo, filosofia. Então eu estou tentando perder esse bloqueio adquirindo um repertório modificado da filosofia tradicional. Em vez de você simplesmente quebrar a sua cara tentando entender uma coisa que você nunca vai alcançar, comece aos poucos com uma coisa diferente. Eu, por exemplo, com filosofia, estou lendo bastante autores ensaísticos. Então, eu gosto muito de ensaios, de uma expressão mais fluida da leitura. Então, antes de chegar nos Hegels, nos Kants da vida, estou lendo Nietzsche, que é uma coisa que me interessa, que é uma expressão mais direta, mais comunicativa, como a poesia que a gente vai ver do Manuel de Barros. Então, tem, por exemplo, Homero e outros poetas da antiguidade, ou outros poetas ao longo dos tempos, tiveram suas versões poéticas transfiguradas em prosa, em narrativas de quadrinhos. Não percam os conteúdos poéticos por causa da forma. Já é uma coisa meio velha, ultrapassada, falar de forma e conteúdo em literatura, porque essas coisas se penetram e se misturam. Então, a forma é o conteúdo e o conteúdo é a forma. Se você tira uma coisa, você já descambou tudo. É muito comum a gente... Poesia traduzida, por exemplo. Poesia traduzida é uma coisa que a gente é forçado a conhecer, porque a gente não conhece todos os idiomas do mundo, né? E a gente lê muita poesia traduzida, muita versão, muita transliteração para outros idiomas, para outras coisas. Já perdeu quase todo o conteúdo poético nisso, porque tem muito da voz, do sotaque, do ritmo prosódico, de como o poeta fala, o que ele queria
expressar sonoramente, mas a gente aceita, porque você tem que, como disse Monteiro Lobato, você tem que ir de cavalgada pelos livros, ler tudo, ler tudo, ler tudo com ímãs imantados. Nos ímãs do seu cavalo vai ficar, do seu cavalo literário, vão ficar algumas coisas que te interessam muito e te motivam. Então não fique travado por um livro ou por uma leitura. Vai lendo tudo, vai lendo tudo, vai lendo tudo, e você vai pegando algumas coisas, outras você vai deixando de lado, outras você não aproveita, outras você vai reler, você vai ler mais pra frente, você vai conhecer melhor mais pra frente, ou não, vai abandonar, não interessa, mas vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. E poesia é uma coisa que vale muito a pena ler. Manuel de Barros, a gente também vai chegar nele. É um poeta primoroso, mais que um poeta, um autor primoroso, um escritor primoroso. Então, percam essas inibições. Todo mundo tem, é normal, eu também tenho, qualquer pessoa tem. Se diz que não tem é porque leu pouco e não conhece mais do que o mesmo, que sempre se lê. Enfim, Manuel de Barros é um poeta mato-grossense. Recentemente teve uma exposição dele no Itaú Cultural. Eu também não gosto muito dessa associação de bancos com cultura, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, Cine Caixa, Itaú Cultural, Centro Cultural Banco do Brasil, mas é o que temos, né? Eles financiam, seja por programas de incentivo, por razões mercadológicas puramente, ou de imposto, eu não sei bem como é que funciona essa transmissão de valores, mas os bancos, eles estão aí, né, dando sua contribuição, né? Bem ou mal, é chato pensar nisso teoricamente, mas os bancos eles financiam alguns centros culturais importantes, relevantes. E essa exposição do Manuel de Barros foi muito legal. Tinha muito material escrito por ele mesmo, físico, papel, e tinha muito depoimento, muitas leituras da própria obra dele por ele, primeiras edições, fotos, vale bastante a pena. Esse aqui é o catálogo. No catálogo tem algumas fotos, algumas transcrições de poemas, alguns facsímiles. A letrinha dele bem pequenininha aqui, para quem quiser conhecer. Enfim, essa exposição está acabando agora, neste 7 de abril. Imagino que vai ter algum material na internet. Se eu conseguir compilar alguma coisa, eu coloco aqui nos comentários, nessa caixa de texto abaixo do vídeo. E vamos aqui para o Memórias Inventadas. Para vocês terem uma ideia, né? Este primeiro poema que eu vou ler para vocês se chama Obrar. Notem como ele conta de um jeito que parece uma crônica. Então, se você tem dificuldade com poesia, isso é uma crônica. Se você tem dificuldade com crônica e gosta de poesia, isso é uma poesia. Independentemente do gênero, vale a pena ler. Naquele outono de tarde, ao pé da roseira de minha avó, eu obrei. Minha avó não ralhou nem. Obrar não era construir casa ou fazer obra de arte. Esse verbo tinha um dom diferente. Obrar seria o mesmo que cacarar. Sei que o verbo cacarar se aplica mais a passarinhos. Os passarinhos cacaram nas folhas, nos postes, nas pedras do rio das casas. Eu só obrei no pé da roseira da minha avó. Mas ela não ralhou nem. Ela disse que as roseiras estavam carecendo de esterco orgânico e que as obras trazem força e beleza às flores. Por isso, para ajudar, andei a fazer obra nos canteiros da horta. Eu só queria dar força às beterrabas e aos tomates. A avó então quis aproveitar o feito para ensinar que o cago não é uma coisa desprezível. Eu tinha vontade de rir, porque a avó contrariava os ensinos do pai. Minha avó, ela era transgressora. No propósito, ela me disse que até as mariposas gostavam de roçar nas obras verdes. Entendi que obras verdes seriam aquelas feitas no dia. Daí que também a avó me ensinou a não desprezar as coisas desprezíveis, e nem os seres desprezados. Bom, vocês veem que até um conteúdo escatológico, obrar seria sinônimo de defecar, é matéria de poesia também, é uma matéria, no caso, até meio autobiográfica. O poeta fala de uma experiência que ele teve na infância e com sua avó, que ele considera transgressora, por simplesmente entender uma verdade natural da vida e não ralhar com ele como o pai ralhava. O pai é dono de um saber mais aburguesado, digamos, um saber mais convencional dos costumes. A avó, que já é versada nas verdades da vida, na simplicidade das coisas, entende a verdade das obras e do obrar e considerava as coisas desprezíveis como parte da vida, porque elas não são desprezíveis, né? Se a gente não despreza, elas são realmente parte da vida. A avó dele é praticamente um Alberto Caeiro que o guia pela simplicidade das formas poéticas da vida. E o Manuel de Barros, ele adquiriu essa simplicidade e a comunica em seus textos,
Vocês veem que é uma escrita muito simples, muito fácil de assimilar, e que mesmo assim tem um conteúdo expressivo bastante forte, bastante intenso. Ele fala da vida, da infância dele, ele fala de conflitos geracionais, ele fala sobre homem versus natureza, e tudo isso num poeminha simples, que pode ser lido por qualquer um, não tem dificuldade nenhuma, são versos brancos, não tem rima, não precisa fazer escansão. Eu não sei se é um dodecassílabo, se é um alexandrino, não interessa. Mesmo se tivesse também uma forma mais rígida, também do mesmo jeito você pode assimilar. Vamos para um outro poema para vocês continuarem vendo a obra poética do Manuel de Barros. Esse poema se chama Parrede, e é sobre a infância dele. É muito comum na infância interiorana, ou infância de décadas atrás, as crianças cresciam muito ligadas à igreja, a padres, a sermões, então tinha uma relação muito mais próxima, muito mais estreita com entes do clero, visitavam as casas, as crianças tinham que ir na igreja, e tinham que seguir um ensino religioso mais estrito, assim, mais firme, mais dogmático, digamos. E isso às vezes gerava um conflito interno com a criança, na moralidade da criança, na percepção das coisas que a criança passava a ter. E esse daqui, vamos lá, Parrede. Quando eu estudava no colégio interno, eu fazia pecado solitário. Um padre me pegou fazendo corrumbá no Parrede. Meu castigo era ficar em pé de frente a uma parede e decorar 50 linhas de um livro. O padre me deu para decorar o sermão da 60ª de Vieira. Decorar 50 linhas, o padre repetiu. O que eu lera por antes naquele colégio eram romances de aventura, mal traduzidos e que me davam tédio. Ao ler e decorar 50 linhas da 60ª, fiquei embevecido. E li o sermão inteiro. Meus Deus, agora eu precisava fazer mais pecado solitário. Creio que aqui seja um erro tipográfico, né? Meu Deus. Agora eu precisava fazer mais pecado solitário. E fiz de montão. Corumbá no Parrede. Era a glória. Eu ia fascinado para a parede. Desta vez o padre me deu o sermão do mandato. Decorei e li o livro Alcandorado. Aprendi a gostar do equilíbrio sonoro das frases. Gostar quase até do cheiro das letras. Fiquei fraco de tanto cometer pecado solitário. Ficar no Parrede era uma glória. Tomei um vidro de fortificante e fiquei bom. A esse tempo também eu aprendi a escutar o silêncio das paredes. Ele está falando de masturbação, evidentemente, e ele aproveita uma experiência que poderia ser traumática, né, de ele ser repreendido por um pecado para a igreja de então, né, a masturbação. Ele poderia ser repreendido duramente, ficar com cicatrizes psicológicas graves, mas ele pegou o castigo e ele se reinventou também. Ele lia coisas que ele não leria se ele não tivesse sido castigado, então ele passou a fazer o pecado só para ser castigado, porque o castigo era para ele uma bênção, num certo sentido. Ele gostava de ter contato com outras coisas que não a literatura convencionalzinha que eles davam para as crianças e os jovens lerem, e isso é passado de uma forma de crônica, né? Uma forma divertida, engraçada, inspiradora mesmo. Vamos para o último poema aqui do dia, que também fala sobre a reinvenção de suas condições de estudante, e um professor que também é transgressor, assim como a avó dele. Nosso professor de latim, mestre Aristeu, era magro e do Piauí. Falou que estava cansado de genitivos dativos, ablativos de outras desinências. Gostaria agora de escrever um livro. Usaria um idioma de larvas incendiadas. Epa, o prof ciciou de um colega. Idioma de larvas incendiadas? Mestre Aristeu continuou. Quisera uma linguagem que obedecesse à desordem das falas infantis do que às ordens gramaticais. Desfazer o normal há de ser uma norma. Pois eu quisera modificar nosso idioma com as minhas particularidades. Eu queria só descobrir e não escrever. E não descrever. O imprevisto fosse mais atraente do que o déjà visto. O desespero fosse mais atraente do que a esperança. Epa, o prof desalterou de novo. Outro colega nosso denunciou. Porque o desespero é sempre o que não se espera. Verbe gratia. Um tropicão na pedra ou uma sintaxe insólida. Verbe, né? O que eu não gosto é de uma palavra de tanque. Porque as palavras do tanque são estagnadas, estanques, acostumadas. E podem até pegar mofo. Quiseram um idioma de larvas incendiadas. Palavras que fossem de fontes e não de tanques. E um pouco exaltado, nosso prof disse: falo de poesia, meus queridos alunos. Poesia é o mel das palavras. Eu sou um enxame. Epa, nisso entra o diretor do colégio que assistira a aula de fora. Falou: seu enxame, espere-me no meu gabinete. O senhor está ensinando bobagens aos nossos alunos. Nosso mestre foi saindo da sala meio rindo a chorar. Então, gente, leiam Manuel de Barros. Leiam poesia como vocês leriam qualquer outro gênero literário. Redescubram-se nos gêneros e nas formas. E até a próxima semana com outro vídeo no canal Pelim Psiquice. Abraço a todos.